Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês hoje nessa nova experiência de Wanderlust Labs via webinar. Aqui quem fala é a Rogéria Pinheiro. Tem muita gente se conectando. Eu volto daqui a alguns minutinhos para a gente já começar.
Bom dia, pessoal. Bom, aqui é a Rogéria Pinheiro, eu estou em parceria com a Qualitours para a gente fazer o nosso primeiro webinar, Wanderlust Labs, para falar dos hotéis Oasi. A Wanderlust Connections representa dois produtos muito bacanas de Américas. Um deles é o Oasi, que é uma rede de hotéis que a gente vai falar hoje, e a Cuba Private Travel, que é um DLC muito bacana também em Cuba. Mas hoje o nosso tema é a Oasi, conceito e um pouquinho mais desses produtos que são tão especiais. Esse webinar a gente está realizando em parceria com a Qualitours, que é uma operadora super parceira nossa e que está possibilitando essa experiência, a gente poder alcançar mais pessoas. Esse webinar vai ficar gravado, depois ao final eu mando o link para todo mundo que participou, e também ao final vocês podem mandar suas perguntas que eu vou responder por aqui, as redes via Instagram, também a gente está sempre à disposição para poder ajudar vocês a entender principalmente o conceito, para que vocês consigam argumentar e orientar os clientes em relação ao produto Oasi. Bom, entrando agora já então sobre o conceito dos hotéis Oasi, eu gosto sempre de começar falando sobre os três principais pilares do Oasi. Todo produto que a gente vai oferecer para um cliente, primeiro ponto que um consultor precisa olhar é o perfil do cliente versus o conceito do que aquele produto oferece. Nada é apenas valores e localização. Então, entender o porquê o Oasi é tão diferente vai ajudar vocês a oferecerem com maior assertividade para os clientes. Então, a gente tem três pilares principais, que é intimidade, conforto e flexibilidade. E esses três pilares estão 100% vinculados a toda a entrega que o Oasi oferece de experiências, que é mergulho na cultura, preservação e contemplação da natureza versus espaço, gastronomia e serviço de altíssimo nível. Então, esses três pilares, intimidade, conforto e flexibilidade, são os carros-chefes. Porque intimidade, os hotéis Oasi são hotéis boutique, com no máximo 14 vilas em cada um dos três hotéis. Conforto, porque a gente tem vilas super espaçosas, então Atacama, que são as vilas menores, começam com 50 metros quadrados, e flexibilidade porque os hotéis Oasi são os únicos nos três destinos onde eles estão localizados que oferecem todos os serviços 100% privados. Além disso, os três levam o selo Relais Chateau. O selo Relais Chateau, ele eleva o nível do serviço a um outro patamar. Também todos os hotéis que têm o selo Relais Chateau primam pela altíssima gastronomia e por um serviço muito vinculado com a natureza onde ele está localizado. Então, o primeiro dos hotéis do Atacama é o Oasi. O primeiro dos hotéis da rede, são dois no Chile e um na Argentina. Então, a gente tem no deserto do Atacama, no Chile, no norte do Chile, e na Patagônia chilena, em Torres del Paine. E o terceiro, o Irmão Caçula, que foi inaugurado há 2 anos, em Puerto Iguaçu, do lado argentino das cataratas. Então, eu vou contar um pouquinho da estrutura do Oasi Atacama, que tem
como primeira característica, estar localizado a 2 quadras do centro de São Pedro de Atacama. Isso já traz um diferencial, porque a gente está muito pertinho do Buchicho, são a 2 quadras da rua, da Via Caracoles, que é onde tem todos os restaurantes, onde tudo acontece à noite, artesanato, então é muito gostoso. E ele oferece essa experiência de oásis, já começando nas construções. Então, tudo muito orgânico, usando muitas pedras, o adobe, que é a argila natural do Atacama. E quando você entra, você chega passando por essa área, que é a área logo da entrada, é como se você estivesse entrando num verdadeiro oásis, repleto de árvores centenárias, toda a construção respeitando a localização dessas árvores de uma maneira muito orgânica e muito harmoniosa. O Oásis Atacama, ele tem essa característica de ser o único dos 3 que tem uma área comum com piscina. O céu do Atacama, que é um dos atrativos, inclusive, da região, é um dos pontos muito explorados no Oásis Atacama. Então, a gente tem muitas áreas ao ar livre, com muitas árvores, então a gente tem essa área de piscina, que é muito gostosa para relaxar entre um passeio e outro, no começo da manhã ou no final da tarde. Então, ele tem essa característica que é muito peculiar dele, e muitas áreas de relaxamento, né? Onde o cliente ele vai poder tomar o seu drink, tomar um vinho antes do jantar, depois do jantar. Então, esses espaços abertos, eles realmente transportam o cliente para uma experiência verdadeira de deserto, para uma experiência de contemplação o tempo inteiro. Como a gente mencionou, então, os oásis, eles são boutique. O Oásis Atacama, ele tem hoje 12 suítes, super confortáveis, são 12 suítes circulares, todas em adobe, com esse teto, com essas palhas que são muito tradicionais, do estilo atacamenho e quechua de modo de vida, porém com um conforto e muita sofisticação. Então, a gente fala do luxo sem ostentação, do luxo sofisticado, que é esse luxo com o que é essencial para uma experiência muito única, muito inesquecível. Então, bom gosto, cores claras, cores que transportam e que são aconchegantes dentro da estrutura de Atacama. Bom, esse banheiro, que é quase uma casa, todas as vilas têm essa configuração de banheiro com pia dupla, todas as vilas têm banheira, e uma área externa, que é uma delícia para tomar um café da manhã, para relaxar, tem um chuveiro, dá para fazer uma parte de massagem. Então, todas as vilas, elas são espaços privados muito especiais. Apesar de todo esse tamanho, todas as vilas vão comportar no máximo 2 pessoas, né? E assim, se a gente tiver um casal com um adolescente, é possível fazer um triplo, mas a estrutura e a essência do Oásis não é uma essência de grandes grupos ou de grandes famílias, né? A gente tem essa essência realmente mais boutique, mais privada na experiência de hospedagem. Tanto que o Oásis, ele só recebe crianças a partir dos 10 anos, para poder realmente preservar toda a atmosfera de privacidade, de tranquilidade que um hotel boutique como esse pretende oferecer. Então,
como eu falei no começo, entender o perfil do cliente faz muita diferença na hora de você apresentar uma proposta de hotelaria, uma proposta de destino, porque isso é o que vai realmente fazer com que o cliente perceba valor naquilo que você está apresentando. Bom, essa é a planta baixa do Awase desde o ano passado. O Awase passou por uma reestruturação que foi muito bacana. Quem conhece o produto há algum tempo sabe que logo que ele inaugurou, ele tinha uma parte com 3 suítes que eram do outro lado da rua, e isso era uma preocupação para muitos clientes. Esses problemas acabaram, agora todas as 12 suítes elas estão todas dentro dessa área única, uma área muito confortável, e aí a gente tem 2 tipos de suíte, a Superior Suite, que são as suítes menores, e a Superior Round Suite, que é a suíte um pouquinho maior. Eu tenho algumas que se conjugam praticamente, umas que sempre eu vou ter uma superior com uma round suite, uma do lado da outra, porque elas podem ser feitas uma conjunção para 2 suítes, mas elas são também vendidas de maneira individual. Bom, a parte da gastronomia é um capítulo à parte quando a gente fala de Awase. A gastronomia de altíssimo nível, gastronomia Relais Chateau, então sempre as refeições estão incluídas, café da manhã, almoço, jantar, snacks, suquinhos, vinhos, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, cervejas, um lanche no meio do dia, enfim, room service. O Awase, ele tem esse diferencial de ser um verdadeiro full experience. Então, o que o cliente desejar, ele tem tem à disposição dele. Sempre pensando que a gente vai trabalhar produtos orgânicos, produtos sazonais, respeitando o destino, respeitando a época do ano. Então, tudo isso feito com muito cuidado. Claro que se seu cliente tem qualquer restrição alimentar, qualquer dieta diferente, ele pode sempre nos comunicar no momento da reserva, ou quando ele chegar, ele já vai bater um papo com o guia, e o guia já identifica isso e passa essa informação para a cozinha. Mas é essencial que a agência consiga transmitir no momento da reserva o máximo de informações sobre o perfil do cliente, e aí eu não falo só das restrições ou alergias e preferências, eu falo também de peculiaridades. Às vezes é um cliente que gosta de um tipo específico de vinho, uma marca específica de uísque, um tipo de sobremesa. Então, o máximo de detalhes que a agência consegue compartilhar conosco enriquece demais a experiência do cliente. Então, café da manhã sempre tem um mini buffet com algumas frutas, com algumas coisas prontas, e todos os pratos quentes são à la carte. Depois, almoço e jantar, sempre à la carte, sempre um menu degustação, que eu costumo dizer que é apenas uma referência. O que você, às vezes, você tem vontade de comer alguma coisa que não está no menu, basta pedir para o chefe que dentro das possibilidades vai ser atendido. Isso é uma característica muito especial realmente do Awase. Então, essa característica de tratar o prato como uma obra de arte, com cuidado, faz toda a diferença. Então, trazer sabores locais,
muitas vezes é possível vincular a experiência que o cliente teve ao longo do dia com o que ele vai experimentar no jantar, se é um cliente mais gourmand, se é um cliente mais curioso. Então, isso realmente vai fazer uma diferença muito, muito, muito interessante na vivência gastronômica desse cliente, e inclusive durante os passeios. Todos os passeios, sejam passeios de meio-dia ou passeios de dia inteiro, sempre vai ter um momento de experiência, de relax, de contemplação no destino. Então, os guias, eles levam e montam verdadeiras mesas com tudo que vocês possam imaginar, super fresquinho, com super bom gosto, para que o momento do piquenique, o momento do almoço ao ar livre, seja realmente a extensão da cozinha ao Oasi. Então, não é porque você vai para uma exploração, para um trekking de 8 horas, que você vai só tomar ali uma sopinha na canequinha. Não, é tudo criado e construído de uma maneira muito agradável e com muito bom gosto, para que o cliente realmente sinta que ele está numa extensão do restaurante no meio da natureza. Então, essa é uma característica muito, muito bacana. Agora, um outro ponto que faz toda a diferença, eu vivenciei algumas experiências no Atacama, também na Patagônia, em Iguaçu, e olha, ter um guia privado com um veículo, um carro 4x4 à disposição durante toda a experiência realmente torna a viagem, primeiro que otimiza o tempo de uma maneira incrível, de uma maneira fora do comum. A sensação de você ter um guia que está compreendendo o seu estilo, as tuas curiosidades, respeitando o seu tempo, também fazem muita diferença. A gente costuma dizer que existem algumas coisas que não têm preço, e o tempo hoje não tem preço. Então, um dos pilares do Oasi, do conceito do Oasi, que é a flexibilidade, é justamente sobre isso. É sobre oferecer uma pessoa que vai buscar o cliente no aeroporto. Então, o mesmo guia que te recebe no aeroporto, que recebe o seu cliente no aeroporto, é esse mesmo guia que vai ficar com o seu cliente ao longo dos 4, 5 dias. E isso vai gerando uma conexão tão profunda que, irremediavelmente, todos os traslados de saída, todas as entregas no aeroporto de volta viram grandes despedidas, porque o guia, ele é selecionado também de acordo com o estilo do cliente. Por isso é muito importante entender o que o cliente gosta. Ele gosta de fotografia, ele gosta de contemplar, ele gosta de vinho. Qual é a expectativa desse cliente ao procurar aquele destino, ao escolher aquele destino, para que a gente, inclusive, consiga selecionar um guia que mais se aproxima com o perfil daquele cliente. Depois, o fato do guia ser 100% privado. No dia que o cliente chega, essa imagem é muito representativa do que acontece no primeiro dia, que é um bate-papo. Por mais que o cliente às vezes saia daqui todo organizado, já com ideias do que ele quer fazer, o cliente vai chegar, senta com o mapa, e ali ele vai ter uma explicação muito lúdica do que é possível fazer dentro daqueles dias, de quanto tempo exatamente que leva, o que o cliente pode esperar de cada experiência, e ali são desenhados os próximos dias, que
é apenas um rascunho, porque tudo vai se redesenhando no dia a dia durante as experiências. No Atacama, é importante a gente entender que a gente tem 4 principais zonas de exploração, algumas mais turísticas, por assim dizer, algumas mais cobiçadas, que as pessoas conhecem mais, e outras mais isoladas, mais exclusivas. O que a Oase costuma fazer? A gente apresenta o mapa, conta um pouco de como que funcionam essas 3 regiões, e aí vai desenhando para o cliente. Se o cliente faz questão de visitar o Vale da Lua num determinado, no horário do pôr do sol, porque ele viu a foto e é o horário mais famoso, é possível fazer, com certeza, mas a gente sempre vai subir para uma montanha menos procurada, a gente vai procurar horários mais alternativos e vai desenhar as experiências, mesmo para os pontos mais procurados, a gente vai procurar desenhar experiências para que o cliente tenha um conforto e uma sensação de estar desbravando aquela região. Então, a região do Atacama é uma região muito ampla, que assim, mínimo 4 noites, né? 4 noites são 3 dias inteiros, então é o mínimo 4 noites que a gente recomenda. Se um cliente é muito explorador, ele pode ficar 5, 6 noites, que tranquilamente ele vai ter atividades para fazer e curtir um pouquinho o hotel. É muito comum a gente receber feedbacks de clientes que ficam 3 noites ou ficam 4 noites com horários apertados, que eles não tiveram tanta oportunidade de curtir mais a vila, de curtir mais os espaços do hotel, porque realmente é muito, muito agradável, é um convite. Então, também olhar para o perfil do cliente, para o estilo do cliente, para sugerir a quantidade de noites, faz muita diferença aí no resultado, no feedback que você vai receber depois. Sempre pensar que são 4x4, então são carros muito confortáveis, os guias muito sensíveis ao estilo realmente do cliente. Além dos passeios de carro, dá para fazer muita coisa de bicicleta, tem muitos trekkings, tem passeios a cavalo, então existe uma diversidade de atividades que o cliente vai poder experimentar de uma forma muito especial. A observação astronômica também é uma atividade incrível, que é a observação do céu noturno a olho nu. A gente tem telescópios automáticos de última geração e guias que são muito apaixonados e especializados em astronomia. Então, de novo, entender o que o cliente tem de desejo e de ideia e de expectativa faz muita diferença, e quando a gente sabe desse tipo de informação, a gente consegue desenhar para ele uma experiência diferente. Bom, só para fechar Atacama, acesso ao Atacama a gente já está mais familiarizado, então São Paulo, Santiago, Calama. A partir de Calama são 90 minutos de traslado. Gente, full experience, 100%, tudo incluído. Fazer uma viagem como essa é uma grande vantagem, oferecer essa proposta de viagem em tempos de variação cambial, esse perfil de incerteza, porque o cliente emitiu o aéreo,
a partir dali ele não tem mais nenhum outro gasto praticamente. A única coisa que não está incluída no Hotel Oasi seria uma massagem, mas o restante, todas as refeições, o traslado, todos os passeios privativos. Então, é uma viagem realmente muito completa. E aí, a gente recomenda no Atacama pelo menos 4 noites, 4 a 6 noites seria aí o período ideal para uma pessoa que está indo pela primeira vez, está fazendo essa exploração, ele vai ter uma experiência bastante completa, bastante rica. Atacama, pelo fato dos voos serem mais frequentes, a gente consegue encaixar num feriado prolongado. Esse ano tem vários feriados, então poder oferecer para o cliente essa experiência, e aí 5 dias, 6 dias é possível você ir e voltar, inclusive não precisa nem dormir em Santiago. Então essa é a grande vantagem do Atacama. Lembrando que no final eu vou responder algumas perguntas, então se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem as perguntinhas que no final eu vou responder algumas, ou vocês mandem no @Wanderlust Connections no Instagram, via direct, que eu estou super conectada com vocês. Bom, seguimos para a nossa segunda propriedade no Chile, que é o Oasi Patagônia, que fica no Parque de Torres del Paine, no Chile. Eu sou apaixonada por essa propriedade e pelo destino. Realmente é uma joia. O Oasi Patagônia é o segundo hotel da rede e ele foi inspirado nas reservas privadas, né? O conceito dele foi inspirado nas reservas privadas da África. Então, o conceito de Oasi nasceu de uma experiência do nosso CEO Matias, que esteve no Londolose e experienciou algumas coisas e quis trazer esse conceito para a América do Sul, com o aprimoramento de oferecer as experiências privadas de passeios. E o Oasi da Patagônia, ele dá um passo a mais nesse conceito, porque ele não está dentro do Parque Nacional de Torres del Paine, mas ele está dentro de uma reserva privada com vista para as Torres del Paine. Então, as construções das 14 vilas são essas construções com uma cara muito patagônica, um hotel design, ganhou vários prêmios de design, e ele é o único que tem que oferecem para todas as vilas 100% de vista para as torres. Essa é a mesma vista que a Florence Dixie, em 1879, uma inglesa que veio explorar as Américas. Então, quando ela chegou na área de Torres del Paine, que é essa primeira imagem desenhada, foi o desenho que ela fez, essa foi a primeira imagem que ela viu e se encantou com a exuberância das torres. Realmente, quem ainda não teve a oportunidade de visitar a região da Patagônia chilena, eu recomendo muito, porque é uma beleza indescritível, é uma beleza que emociona. E o Oasi, foi projetado e construído para que a natureza se sobressaia. Então, as vilas, elas são distribuídas dentro dessa reserva privada. São 14 vilas privativas, são 13 duplas e uma vila quádrupla, né, que é uma master vila, e ela foi construída toda dentro dessa reserva privada, entre as florestas e as lengas, que são essas árvores típicas da Patagônia. Essa cor que vocês estão vendo aí na imagem é o típico outono na Patagônia, onde fica tudo avermelhado,
e cada época do ano a Patagônia fica de uma cor, e é realmente muito, muito emocionante. Diferente do Oásis Atacama, o Patagônia, então, ele tem um main building, né? Então, uma área comum, onde a gente tem os restaurantes, lounge, uma sala de estar super gostosa, também tudo de madeira, com uma decoração muito elegante, mas é um rústico elegante, então se mistura cerâmica, madeira, ferro, porque realmente traz essa sensação, esse acolhimento, esse charme, e muito vidro, porque de qualquer lugar da área principal e de qualquer lugar da sua vila, o cliente tem essa vista deslumbrante para o Lago Sarmiento e para as Torres del Paine. Então, é realmente de tirar o fôlego. Essa foto emblemática, que logo que eu conheci o produto Oásis, eu ficava imaginando que essa foto era Photoshop, mas na verdade é a maior realidade. As vilas do Oásis Patagônia, elas têm 85 metros quadrados e ela é comprida, assim, então de ponta a ponta, desde a sala de estar, passando pelo quarto e até o banheiro, são vistas incríveis para a natureza. Todas elas têm a banheira e um deck privado. Então, com a lareira, nenhuma, tanto Atacama, quanto Patagônia, quanto Iguaçu, não tem TV no quarto, não é essa a proposta. Aqui na Patagônia, a internet só conecta no prédio, na área principal de restaurante e lounge. Nas vilas, não pega a internet, o que é maravilhoso, porque nos força a relaxar, nos força a reconectar com quem está com a gente na viagem, com aquela natureza, a ler um livro, a parar, desacelerar e prestar atenção no entorno, que é realmente impactante. Outra coisa que é muito especial na Patagônia é o ofurô. Todas as vilas têm um ofurô privado no deck, e é muito privado, porque de uma vila você não vê a outra. Essa já é uma outra paisagem, uma paisagem de verão, tudo muito verde. Apesar de que na Patagônia, por conta do microclima, ao longo do dia você pode ter as 4 estações, mas a vegetação e a vida da fauna é muito marcada aí por primavera, verão, outono e inverno. Então, essa é uma paisagem típica de verão. E o ofurô tem uma característica muito bacana. Todos os dias, quando você sai pela manhã com o seu guia, ele vai perguntar se no final da tarde você quer o seu ofurô preparado. E aí, se o cliente define que sim, ele vai mandar um rádio, e aí quando vocês tiverem, o cliente tiver para voltar 2, 3 horas antes, o guia vai dar um alerta, e aí eles vão preparar, porque esse ofurô é com lareira, com fogo, e aí o cliente chega, tá tudo prontinho, já tá perfeito, com o vinho preferido, com uma tábua de queijos para relaxar antes do jantar. Principalmente no verão, a Patagônia anoitece mais tarde, então os dias são mais longos, cliente voltando de uma experiência 4h30, 5 horas da tarde, ele ainda tem um bom tempo para relaxar antes do jantar e dormir cedo. A vida na Patagônia acontece muito cedo, muitos passeios de trekking, eles saem pela manhã bem cedinho, então os dias eles se tornam muito agradáveis. A gente não tem essa sensação de que o dia passou muito rápido ou que não deu tempo para descansar, para curtir a vila. É muito bacana.
Aí a planta baixa dos dois tipos de vilas, então a vila, que são 13 vilas, que é a vila dupla, para 3 pessoas no máximo, um casal com um adolescente aqui na sala, e se eu tenho uma família, eu tenho uma vila com 2 quartos, 2 banheiros privados, e uma sala compartilhando, e um ofurô-sol. Então, essa é a grande diferença aí, e isso aqui acomoda, com certeza, famílias e até casais de amigos também a gente já acomodou. Seguindo a mesma essência da cozinha, a gastronomia no Oasi realmente é muito peculiar, cada prato é uma obra de arte, os drinks e as experiências outdoor também. Então, de novo, sempre de acordo com o estilo do cliente, sempre de acordo com os desejos do cliente, a gente constrói e monta experiências muito únicas, muito inesperadas para o cliente curtir, vivenciar e os tempos de contemplação. Também os passeios também com guias privados, também em 4x4, e eu tive uma experiência muito, muito especial na Patagônia. Quando eu fui, eu não queria, eu sempre adiei visitar a Patagônia chilena por conta da concepção que a gente tem que ir para a Patagônia é fazer os trekkings mais pesados, os trekkings mais longos, os trekkings mais desafiadores. Sim, existem, são incríveis. Agora, o grande diferencial do Oasi é que se o cliente não é disposto, não tem desejo ou não tem segurança de que vai conseguir fazer um trek de 20 quilômetros, o fato dele estar com um guia privado, ele vai fazer no tempo dele, se ele quer voltar no meio do caminho, ele volta, ele não tem essa obrigatoriedade, ele não tem essa imposição de que ele está ali num grupo e que ele tem que acompanhar o grupo, ele tem que chegar até a mesma área aonde o grupo chegou. Então, eu acho que isso, para um cliente que não é tão esportista, mas que ama contemplar a natureza, o Oasi faz muita, muita, muita diferença por esse sentido. Quando eu tenho um produto, um hotel, que eu tenho pequenos grupos, não tem muito jeito. O cliente topou fazer aquele trekking de 15 quilômetros, o máximo que vai acontecer é ele parar no meio do caminho e aí ter que voltar para trás com um dos guias, é aquela sensação de que você não cumpriu a meta, o que você se propôs, que você está ali atrapalhando o esquema. Então, o Oasi, ele proporciona muito essa sensação de que você é capaz, de que aquela experiência é feita, é desenhada para você. São 5 áreas, né? Uma das áreas, que é essa área E, que é a área de baguales, é uma reserva privada do Oasi. Então, é uma área que somente os carros do Oasi exploram. São serras, paisagens muito, muito lindas. Já está quase na fronteira com a Argentina, essa região. E ali é muito legal que tem trilhas de fósseis, desde a era do gelo, e conchas e folhas, é realmente muito, muito interessante. E as outras regiões. Para o Parque Nacional de Torres del Paine, nós estamos apenas a 20 minutos da entrada do Parque de Torres del Paine. Então, sim, um cliente que queira fazer a base das torres, que queira fazer os circuitos convencionais, ele vai fazer do mesmo jeito.
né? A gente tem vista aqui para o Lago Sarmiento, daí tem o Lago Toro, tem a Laguna Grey. Então, toda a experiência, eu ouço muito as pessoas falarem, porque tal hotel as explorações são melhores, tal hotel a gastronomia é melhor, tal hotel na verdade, e as pessoas não conseguem encaixar o Oasi dentro desse conceito da exploração. E aí eu gosto de trazer que é justamente o contrário, que o fato de você estar com um carro 4x4, com um guia especializado à sua disposição, te leva, inclusive, em lugares que ninguém vai, em lugares inóspitos, em lugares de mais difícil acesso, né? Em duas, três pessoas, um casal e mais um guia, é possível você fazer passeios muito diferentes do que o lugar comum. Eu também costumo dizer que tanto o menu de atividades e o menu do restaurante são apenas referências, porque tudo é muito desenhado de acordo com o ritmo do cliente no dia a dia. O quanto mais ele quer, chegou num pico de uma montanha, ele quer descer para uma outra área, se é seguro, sim, ele vai. Ele quer, enfim, subir no topo de uma montanha e ficar lá tomando vinho e curtindo e fotografando, se for seguro, sim, ele vai. Então, esse é o grande diferencial que vale argumentar para o cliente, que vale trazer para o cliente sobre essa essência e o quanto de valor isso tem agregado. Além dos passeios, obviamente, do carro à disposição, muita coisa de trekking, cavalgadas, mountain bike. Então, realmente, a diversidade de paisagens e experiências que o cliente vai vivenciar é muito grande. Na Patagônia, a gente tem a The Oasi Puma Foundation, que é uma fundação com vários biólogos que estão rastreando e monitorando os hábitos dos pumas. E aí, todo esse estudo tem revertido num trabalho de preservação da espécie, inclusive com quem são as presas, enfim, e dentro da reserva do Oasi, a fauna é muito, muito rica e já é possível encontrar, tem as câmeras trampas que ficam à noite para fazer essa observação, então já é possível observar essa movimentação, os clientes verem de longe, dependendo do horário, os pumas, porque cresce cada vez mais dentro da área da reserva privada do Oasi, a população de pumas. Bom, acesso à Oasi Patagônia. Então, são dois acessos principais, dois aeroportos principais, o aeroporto de Punta Arenas, que é aberto o ano inteiro, e o aeroporto de Puerto Natales, que é aberto somente no auge do verão. O Oasi Patagônia, ele só abre entre 1º de outubro até 30 de abril. Durante o auge do inverno, o Oasi ele fecha. A gente considera que as paisagens na região é muito frio, venta muito, então a gente preserva o período de 1 de outubro a 30 de abril como temporada. Por conta disso, o hotel acaba sendo mega concorrido, é o mais concorrido de todos, porque o mercado americano e europeu se programa com muita antecedência, mas não desistam, mandem as solicitações que a gente
sempre tenta ao máximo confirmar. Voltando sobre o acesso para a Patagônia é um acesso mais trabalhoso, requer uma viagem, um período de viagem mais longo, porque você voa São Paulo, Santiago, Punta Arenas. De Punta Arenas são 5 horas de traslado privativo. E de Porto Natales são 2 horas. Então, o ideal é ou o cliente dorme em Santiago e voa cedinho no primeiro voo para Punta Arenas, e aí já pega o traslado direto para o Oasi, parando em Porto Natales para um café, esticar as pernas e aí finaliza, ou o cliente voa de Santiago para Porto Natales, que é uma frequência menor de voos, e vai geralmente de dezembro até março, e aí 2 horas. A outra possibilidade é ele dormir em Punta Arenas, o cliente fazer São Paulo, Santiago, Punta Arenas, e aí dorme em Punta Arenas e no dia seguinte de manhã ele segue para Torres del Paine. Então, são essas duas opções. A Patagônia requer esse tempo um pouco maior para hospedar no Oasi, mínimo 4 noites. Ideal 5, mas mínimo 4 noites realmente, para que o cliente possa explorar os diversos passeios. Explorando com o Oasi, tanto você pode fazer os passeios mais os trekkings mais longos, como passeios mais próximos. Então, o cliente chega depois do almoço, ele consegue fazer um trekking, um passeio de bicicleta no final da tarde. Então, tudo isso é bem possível de desenhar. E no mesmo esquema, o mesmo guia que vai receber os clientes em Porto Natales é o guia que vai ficar durante toda a estadia da experiência. O cliente vai chegar no hotel e ele vai bater um papo para poder desenhar como que serão os próximos dias, para poder rascunhar como serão os próximos dias. E aí, cada dia, na parte da manhã, ele vai conversando com o guia e vai ajustando o dia da maneira que ele achar mais confortável, de acordo com o ritmo dele, se ele quer dormir até mais tarde, se ele quer acordar mais cedo e aproveitar mais o dia, enfim, sempre essa linha. E a gente segue para a nossa última propriedade, última, mas não menos importante, que é o irmão caçula, que é o Oasi Iguaçu. O Oasi Iguaçu está em Misiones, na Argentina. Então, a primeira coisa que eu gosto de reforçar muito é que, apesar da gente estar falando de destino de Cataratas do Iguaçu, estamos falando de um produto de Argentina, um produto internacional, que a gente não compara com os produtos que a gente tem no lado brasileiro, que são complementares, inclusive, são coisas muito, muito, muito diferentes. Então, é um produto novo, é um hotel de selva, é um hotel totalmente integrado dentro dessa mata atlântica, que é uma região de preservação. O que a gente pode comparar, eu sempre trago essa comparação para clarear um pouco, a comparação de Oasi Iguaçu com um Anavilhanas, que é um hotel de selva destacado, totalmente integrado e que oferece explorações na natureza. Não é um resort, também como o Patagônia e o Atacama, o Oasi Iguaçu não aceita menores de 10 anos, ele também é um relais chateau e ele também tem essa proposta de ter um guia privado por vila, sempre um guia privado por vila. A única diferença é que ele está muito perto da fronteira e isso para o mercado brasileiro facilita demais o acesso
e a quantidade de voos, porque um voo para Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, né, a partir de São Paulo é 1 hora e 15 de voo, é muito rápido, tem uma oferta muito grande, e aí o cliente é recebido pelo guia no aeroporto de Foz do Iguaçu, e aí ele faz a travessia da fronteira com imigração. Então, a gente já teve situações de clientes sem a documentação internacional, ou indo com um menor de 18 anos, sem a autorização de um dos pais. Então, eu gosto muito, muito de reforçar que apenas o acesso é para Foz do Iguaçu, mas o cliente vai ficar em Porto Iguaçu. Se ele vai combinar com Patagônia, com Atacama, com Buenos Aires, é super possível, e aí é o aeroporto de Puerto Iguaçu. Bom, um pouquinho do visual. O Oasi Iguaçu, ele também tem essa proposta de área principal e vilas, área separada das vilas que são espalhadas dentro da reserva privada do hotel. Então, ele todo aberto, todo de madeira, com espaços, com muito contato na natureza, o som é o tempo todo, os sons da natureza. Essa é uma região, a área fora ao deck, onde acontecem os almoços, é possível tomar café da manhã, uma área deliciosa para relaxar. Aqui o lounge, que é uma sala onde os guias vão bater um papo com os clientes, onde se reúne no final do dia, tem algumas mini palestras no final do dia. A área do bar, também full experience. A Oasi sempre full experience. Traslados, guia, carro, todas as bebidas, alcoólicas, não alcoólicas, e todas as refeições, relé chateau. As 14 vilas, todas elas têm uma piscina privada. Então, todas elas têm, então são 13 vilas de 100 metros quadrados e uma de 150, porque é uma única vila dupla, e aí ela tem essa característica de ter esse deck delicioso, que é gostoso para um queijo e vinho, montar uma massagem, uma maca de massagem para o casal, algumas experiências muito bacanas. E, de novo, 100% integrado na natureza. Também não tem TV, todas as vilas são idênticas, todas elas têm telinha, porque às vezes as pessoas perguntam, Rogéria, tem insetos? Sim, estamos no meio da mata, então tem insetos, tem citronela no quarto, todas as janelas têm telinha, porque tem ar-condicionado, mas é muito gostoso final do dia, dependendo da época do ano. Quando eu fui no inverno, então é fresco no final do dia, é muito agradável, mas no verão é aquela temperatura mais quente, mais abafada, então super funciona utilizar o ar-condicionado. Decoração de muito bom gosto, muito sofisticada, mas sem aquelas ostentações desnecessárias, então muita madeira, muito artesanato local. Um banheiro pequeno, né? Sempre vai ser essa proposta Oasi. Uma banheira enorme, com essa característica de integração com a natureza, uma área de chuveiro separada também super confortável. Aí a planta baixa das vilas, então eu tenho 13 vilas normais, duplas, né? Que eu consigo acomodar até uma terceira pessoa, e uma vila master, que é uma vila dupla que compartilha a sala e a área da piscina. Bom, a gastronomia também segue essa linha, tudo sempre à la carte, sempre valorizando os produtos locais. Os chefes, eles vão fazendo intercâmbio entre os hotéis para trazer
o que há de melhor e de mais sensível de cada um para as mesas. As experiências também, essa é uma imagem de um almoço no deck, na beira do rio Paraná, que é onde acontece uma das atividades, então também é montado um almoço de experiência muito especial. E a possibilidade das excursões, das explorações, né? Então, na mesma linha dos outros, a gente tem 5 áreas de explorações diferentes, algumas coisas que valem muito a pena saber. No lado argentino das cataratas, o hóspede Awase faz a visita antes do parque abrir. Então, o cliente acorda bem cedinho, sai às 7 horas da manhã, toma café no Hotel Meliá, que fica dentro da área do Parque Nacional das Cataratas, do lado argentino, e aí ele tem uma experiência aí de pelo menos 30, 40 minutos, somente ele e outros hóspedes Awase, mas cada um com o seu guia, cada um fazendo circuitos diferentes. Então, a sensação de chegar até na Garganta do Diabo, o lado argentino, é quando é aquela experiência de chegar muito perto das cataratas, a gente chega bem na frente da Garganta do Diabo, então ter essa experiência sem ninguém é realmente algo muito, muito único, é algo muito valioso. Então, poder proporcionar isso para um cliente, às vezes o cliente não tem a noção das possibilidades que ele pode experienciar. No lado brasileiro, é possível também, a gente faz a visita. A grande diferença é que o cliente Awase, ao chegar no Parque Nacional no lado brasileiro, ele não pega o micro-ônibus junto com os outros turistas, ele tem uma van própria só para hóspedes Awase, ou ele pode subir de bicicleta também, são 12 quilômetros, então é bem gostoso, eu tive essa experiência, foi muito especial, foi muito bacana. Além das cataratas, porque nessa região tem muita coisa para ver, então são 5 áreas de explorações diferentes, sendo essa área E, que é a área de Missões, que é a região das missões jesuíticas de São Inácio, Senhora de Loreto, Santana, que foi a região, na época do século XVII, 18, quando os jesuítas se apossaram e trataram de evangelizar os índios guaranis. Então, é uma região belíssima de ruínas de igrejas que ficaram perdidas dentro na área da floresta e algumas décadas foram reencontradas. Então, é um passeio de história e de paisagens muito lindas e que a gente nem imagina que tenha tão pertinho aqui da gente. E essas regiões mais aqui no norte, então Rio Paraná, Rio Iacuí, Rio Iguaçu, tem várias outras atividades de trekking, de caiaque, passeio de bicicleta, caminhada na floresta para observar a fauna, observar a flora, enfim, outras cataratas que é possível, né, outras cachoeiras que é possível nadar. Então, ter uma experiência realmente de imersão da natureza, além só da observação das cataratas. Então, o Awase não realiza nenhum dos passeios convencionais, tipo Macuco Safari, helicóptero, Parque das Aves, esses passeios convencionais a gente não realiza, porque a gente entende que o nosso objetivo é levar o cliente, ao invés de levar para o Parque das Aves, é levar para uma caminhada com um guia que é um biólogo, que é um geólogo apaixonado
e que vai conseguir também proporcionar um conhecimento, uma troca muito única, muito genuína para os hóspedes. Então, a gente não segue essa linha. Por isso, a gente não compara as experiências comuns, né, que o lado brasileiro oferece, que alguns hotéis, o lado argentino também, mas a gente não tem essa linha, né, não segue esse foco de exploração. Realmente é um foco para explorar a natureza na sua maneira mais genuína, desbravar os rios, subir rios, ver o pôr do sol, só o barco, e é um barco por cliente, então você estar ali, você, o seu companheiro de viagem e o guia de caiaque num rio enorme, naquele silêncio, é realmente algo muito, muito especial que o cliente vai vivenciar. Então, aí, os caiaques no rio Yacuí, algumas outras cataratas, né, algumas outras cachoeiras que, dependendo da época do ano, elas estão com a vazão mais alta ou mais baixa, e aí a experiência também é diferente. E a rota da Mata Atlântica, que é uma rota que era importante, de importante ligação para Puerto Iguaçu. Hoje ela não é mais utilizada como rota principal, mas é uma rota muito linda para fazer de bicicleta, é desbravado para ir para algumas outras explorações. A gente está a 10 minutos de uma comunidade guarani, e é muito bacana fazer essa visita. Em alguns momentos é possível convidá-los para ir no hotel, para levar um pouco do artesanato, para mostrar como que é a produção do artesanato deles, mas é lindo visitar a comunidade, é uma comunidade que vive ainda lutando para manter as suas tradições, a sua língua, para manter com que os jovens desejem ficar na tribo. Então tem o pajé, enfim, a maneira como eles estão resistindo é muito, muito especial. Então, ficar muito perto, também entender um pouco da história, um pouco dos anos, desde a época da colonização e como esse povo vem resistindo nessa região da Argentina, ali das três fronteiras, que é uma região hoje já muito de comércio, muito intenso. Então, vale super, é um passeio que vale muito conhecer, entender e se aprimorar. Daí, olha, essa é um pouco das imagens das missões jesuíticas lá da região de Misiones, né? São Loreto, Santana. Então, são ruínas que estão muito, muito preservadas das igrejas, das construções do século 17 e 18. Então, é algo impressionante. Muitas delas ainda estão entre as raízes das árvores, na área da floresta, então é uma visão realmente muito impressionante. E aí a gente vai finalizando, relembrando a chegada no Oasi Iguaçu para o mercado brasileiro, voa para Foz do Iguaçu, e aí 25 minutos a 30 minutos o cliente está no hotel. Então, é muito perto e é muito tranquilo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham se inspirado e entendido um pouquinho. Agora, a gente vai abrir para as perguntas e vamos ver o que vocês têm aí de dúvidas. Jaine
perguntou duas coisas no início do treinamento, se todos os passeios estão incluídos e se os hotéis possuem só um restaurante ou mais de um. Oi, Janine, obrigada pela sua pergunta. Bom, você perguntou bem no comecinho, as perguntas já devem ter sido respondidas. Sim, todos os passeios estão incluídos e é apenas um restaurante. A gente está falando de hotel boutique, Relais Chateau, 14 vilas, então um restaurante só que vale por 10. O Antônio perguntou a melhor época do ano para cada propriedade. E também se existe alguma condição especial para agentes de viagem conhecer as propriedades. Oi, Antônio. Atacama é bom para visitar o ano inteiro. Inverno, o céu é mais limpo, então, para quem tem o desejo de ver o céu, com essa curiosidade mais da astronomia, inverno é melhor, mas realmente Atacama, eu fui em duas épocas diferentes, é sempre, qualquer deserto, muito frio pela manhã e à tarde, e durante o dia é mais quente, então, roupa cebola e o ano inteiro. Patagônia também, como você acompanhou, a melhor época é realmente primavera, verão e começo de outono, que é justamente quando o oásis está aberto. Eu gosto demais do outono na Patagônia por conta das cores, mas qualquer uma dessas épocas também é perfeito. Já no Iguaçu, são duas épocas muito marcadas, a época da cheia, que é no verão, chove um pouco mais, e a época da seca, que é mais inverno. Então, é bom também para ir o ano inteiro, o cliente só vai ter experiências de visual um pouco diferentes. Então, quando ele for no inverno, as águas estão mais baixas, mas a temperatura é bem gostosa também. Então, acho que está respondido. Sim, temos condições especiais para os nossos parceiros. A gente acha muito importante que os nossos parceiros consigam conhecer os produtos que eles já vendem. Mariana contou uma história aqui, então vou ler. Tá. Tem um grupo de 3 amigas com o perfil perfeito para Patagônia. Nosso maior problema é uma hospedagem tripla com a mesma tarifa para todas. Sempre tem uma questão com o tipo de cama ou uma tarifa single bem mais alta do que double. Você tem alguma sugestão? É possível uma cama extra na vila? Olha, sim, só que não vai ser uma cama extra, vai ser na sala, é colocado um box do lado do sofá-cama. Se você quiser me mandar isso por e-mail, essa solicitação com as datas, a gente pode orçar e cotar para você. É que depende, nunca vai ser a mesma cama, isso não tem jeito. A cama king size incrível, elas vão ter que sortear quem que dorme na box por uma noite, não tem muito jeito. Tem uma outra pergunta aqui do José Luiz sobre a distância no oásis da Patagônia, a distância entre as vilas de acomodação e o restaurante, a área comum. Oi, José Luiz. A vila mais distante está aproximadamente 500 metros. É uma caminhadinha, então tem a vila desde a 1 até a 14. Então, se o cliente tem alguma restrição de locomoção, a gente coloca na vila que é mais próxima, mas dentro da vila tem um rádio e os hóspedes podem chamar a qualquer momento um carro que vai buscar na vila. Então, quando eu fui, nevou, então ir da vila para a área principal de manhã ou até no horário do jantar, eu ia caminhando e a volta, como era escuro, a gente voltava de carro. Então é só chamar no rádio, no walk-talk, e o guia é muito rápido, sempre tem alguém disponível, e aí
vai buscar de carro, mas eu já recomendo começar o trekking por aí. Legal. Renato, da Adventure Club, perguntando sobre a documentação para o Oásis Iguaçu, o que é necessário para fazer a travessia e se todos os quartos têm banheira. Oi, Renato. Documentação como qualquer viagem internacional no Mercosul, identidade com foto recente, menos de 10 anos, ou passaporte, e se vai menor de 18 anos acompanhado, autorização internacional para os pais, e é só isso. Sim, todos os quartos têm banheira e nas vilas do Iguaçu, todos os quartos têm a piscina. A Tamires fez duas perguntas. Se no café da manhã também é um mini buffet e o restante à la carte, no Patagônia e no Iguaçu também? Ou só no Atacama? Oi, Tamires, também. Mesmo formato. Sempre os cereais, tudo fresquinho, tudo produzido no próprio hotel. Iogurte, cereal, pães e aí frutas e um cardápio de quentes também à disposição. E outra pergunta da Tamires, qual o idioma dos guias? Tamires, sempre inglês e espanhol, são as duas principais línguas, né? Então, inglês e espanhol, mas temos guias falando alemão, francês, italiano, mas principalmente inglês e espanhol. A Carolina menciona que as 3 propriedades aceitam crianças a partir de 10 anos, mas qual é a idade mais recomendada? É mais para adolescentes, certo? Carolina, não. Aliás, sim, dependendo do perfil da criança. Então, hoje em dia, tem crianças que são super ativas e que viajam com os pais para esse perfil de viagem. Se for uma criança que que faz questão de internet, joguinho e etc., não é o perfil de família para os Oásis. Então, se é uma criança ativa que curte natureza e que curte ter experiência com os pais, e os pais também viajam com esse intuito de se conectar com os filhos, pode mandar que vai ser o máximo. Eu já levei o meu para os 3 destinos. A Carolina fez mais 2 perguntas. Se no Oásis Patagônia não tem piscina e se os valores das vilas são iguais, independente da distância. Não, o Oásis Patagônia e o Oásis Iguaçu não tem piscina comum. A Oásis Patagônia tem o ofurô, a Oásis Iguaçu tem a piscina privada. Não tem diferença de tarifa de localização, não, só tem diferença, o valor é sempre por pessoa, não tem diferença. Leandro perguntando, diz que tem um casal de clientes com a cara do Oásis e que vai ser lua de mel em junho. Qual deles você recomenda para a lua de mel nesse período? Depende do perfil do estilo dos clientes. Em junho só temos aí Atacama e Iguaçu. Me manda um e-mail no rogeria.pinheiro@wanderlushconnections.com ou @wanderlushconnections, me manda um direct, eu te ligo e a gente desenha isso juntos. E tem 2 perguntas aqui sobre material para divulgação, acesso a essa apresentação. Uma pessoa perguntando onde encontrar material e fotos, e outra pedindo para mandar a apresentação. Então, comenta um pouco isso. Vamos mandar essa apresentação. De qualquer forma, existe um link www.oasi.info, que eu também vou compartilhar com vocês. Lá vocês encontram, lá é o acesso de agentes de viagem, não é o site, então é www.oasi.info. Vocês vão ter acesso ali a tarifas, promoções, vídeos, fotos em alta resolução e baixa, e todas o menu de
excursões de atividades para cada um dos lodges. Então, ali é realmente o canal do agente de viagens, mas eu também estou super à disposição. Me mandem um direct no Insta que eu ajudo a vocês. E tem uma pergunta, a Liese, perguntando sobre uma ideia de valores e forma de pagamento. Liese, no site você tem essa informação. A Oasi gira em média de $1.000 por dia por pessoa. Forma de pagamento depende da operadora que você for utilizar, ou cartão de crédito do cliente, 30%, e o saldo no checkout. E aí depende muito da sua necessidade, mas as principais operadoras são nossas parceiras, e aí as grandes operadoras te dão mais possibilidade de parcelamento. Gente, muito, muito, muito obrigada. Amamos estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e esperem os próximos. A gente vai fazer um de Cuba em breve, falando do destino, e voltaremos com... Mandem feedbacks, vocês têm as perguntinhas aí de feedback, vai ser muito, muito importante para as próximas edições, ok? Obrigada e até!